O período Jomon, que durou aproximadamente de 14.000 a 300 é considerado o mais antigo da história do Japão. Ele marca a transição dos primeiros habitantes das ilhas japonesas, que eram caçadores-coletores, para uma sociedade mais sedentária, graças ao desenvolvimento de tecnologias como a cerâmica e o manejo de recursos naturais. A cerâmica Jomon é uma das mais antigas do mundo e seu nome vem dos padrões em corda, em japonês, que decoravam esses objetos. O povo Jomon vivia em pequenas comunidades, praticava coleta, caça e pesca e desenvolveu formas rudimentares de agricultura. Suas aldeias eram compostas por cabanas semi-subterrâneas, e há indícios de que possuíam crenças espirituais, com o culto aos ancestrais e o uso de figuras de barro chamadas dog, que podem ter tido funções religiosas ou simbólicas. Esse período é especialmente notável pelo longo desenvolvimento de uma cultura relativamente sofisticada antes do advento de influências externas significativas, como as que ocorreriam com a chegada da cultura Yayoi, que trouxe novas tecnologias como o cultivo de arroz. Estudar o período Jomon, devido à sua natureza pré-histórica, é um desafio que envolve arqueologia tanto quanto história. Alguns dos estudiosos mais relevantes sobre essa época são arqueólogos que se dedicaram ao estudo das sociedades antigas do Japão. Abaixo estão alguns nomes de destaque: Martin Edward Kidder, um arqueólogo e historiador ocidental que foi um dos pioneiros nos estudos sobre o período Jomon. Ele dedicou boa parte de sua carreira ao estudo da pré-história japonesa, com foco nas tecnologias e nos padrões de assentamento do povo Jomon. Junko Habu, uma arqueóloga japonesa contemporânea amplamente reconhecida por seus estudos sobre o período Jomon. Habu escreveu obras significativas sobre a economia e a organização social dos Pomon, além de explorar as mudanças climáticas e seus efeitos nas sociedades pré-históricas do Japão. 3. Um dos principais arqueólogos japoneses especializados no período Jomon, com grande foco na cerâmica e nas práticas culturais dessa época. Ele é autor de diversos trabalhos sobre a cultura material Jomon, incluindo análises das habitações e rituais. 4. Richard Pearson, arqueólogo canadense que também contribuiu significativamente para o estudo do período Jomon. Ele é conhecido por suas pesquisas sobre a cerâmica e as práticas econômicas, e por situar o período Jomon no contexto da pré-história do leste asiático. 5. Yoshinori Yasuda, um importante arqueólogo e climatologista japonês que estudou as interações entre as mudanças ambientais e as transformações culturais durante o período Jomon, oferecendo insights sobre como o clima pode ter moldado a transição entre os períodos Jomon e Yayoi. Esses estudiosos, por meio de escavações, análises de artefatos e estudos ambientais, contribuíram para a compreensão da vida no Japão durante o período Jomon, proporcionando uma visão mais clara sobre as sociedades pré-históricas dessa região. Yoshinori Yasuda é um arqueólogo e climatologista japonês conhecido por suas contribuições sobre as interações entre mudanças ambientais e transformações culturais. Ele se destaca por integrar a arqueologia com estudos de mudanças climáticas, proporcionando uma visão ampla sobre como fatores ecológicos impactaram as sociedades humanas. A seguir estão algumas de suas principais ideias e contribuições. 1. Relação entre mudanças climáticas e o desenvolvimento das civilizações. Yasuda é famoso por sua teoria de que as mudanças climáticas, especialmente as grandes variações no clima durante o Holoceno, tiveram um papel crucial no desenvolvimento e colapso das civilizações antigas. Ele argumenta que as flutuações climáticas, como o aumento e diminuição das chuvas ou mudanças nas temperaturas, foram determinantes na transição de sociedades caçadoras-coletoras para sociedades agrícolas, afetando diretamente a disponibilidade de recursos e a habitabilidade de certas regiões. 2. O impacto das mudanças ambientais no período Jomon. Yasuda explorou como as mudanças climáticas influenciaram as sociedades do período Jomon no Japão. Ele sugere que variações no clima, como o período quente do Holoceno e mudanças no nível do mar, tiveram um impacto direto nas práticas econômicas e na organização social dos povos Jomon. Para ele, a transição do período Jomon para o período Yayoi, quando a agricultura do arroz se consolidou no Japão, pode ser parcialmente explicada pelas pressões ambientais. Teoria do colapso climático e o surgimento da agricultura.
Uma de suas ideias mais discutidas é que um colapso climático significativo por volta de 4.000 AMs forçou diversas sociedades ao redor do mundo a adotar a agricultura como uma estratégia de sobrevivência. Yasuda postula que essa mudança climática global, marcada por um período de seca, foi um dos principais catalisadores para o surgimento da agricultura na Ásia, no Oriente Próximo e em outras partes do mundo, incluindo o Japão. 4. O papel da água na sustentabilidade das civilizações. Yasuda também enfatiza a importância da gestão da água no desenvolvimento sustentável das civilizações antigas. Ele sugere que o sucesso ou fracasso de muitas sociedades esteve ligado à sua capacidade de gerenciar e conservar recursos hídricos. Em suas pesquisas, ele analisa como a disponibilidade de água influenciou o crescimento econômico e social, especialmente em regiões propensas a secas ou inundações. A importância dos estudos paleoclimáticos na arqueologia. Outro ponto importante nas ideias de Yasuda é a utilização de estudos paleoclimáticos, que analisam evidências antigas de mudanças climáticas, como sedimentos e pólens, para compreender melhor as dinâmicas das sociedades pré-históricas. Ele foi um dos primeiros a aplicar essas técnicas de forma sistemática na arqueologia japonesa, argumentando que a compreensão das mudanças ambientais é fundamental para reconstruir com precisão a evolução das culturas antigas. 6. Ecologia cultural e sustentabilidade. Yasuda explora a ideia de ecologia cultural, que propõe que as sociedades humanas se desenvolvem em estreita interação com seus ecossistemas. Ele vê as sociedades antigas, como os Jomon, como exemplos de comunidades que viveram em relativo equilíbrio com o seu meio ambiente, e alerta para a importância de aprender com essas práticas sustentáveis para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos. Essas ideias de Yoshinori Yasuda contribuem para uma visão integrada de como fatores climáticos e ecológicos moldaram o desenvolvimento humano, tanto no Japão quanto em outras partes do mundo, e como as lições do passado podem ser aplicadas ao presente. A sociedade Jomon, que existiu no Japão aproximadamente entre 14.000 AVOSIL e 300 ANSRAMSIS, é conhecida por ser uma das primeiras sociedades sedentárias do mundo, caracterizada pelo uso de cerâmica, práticas de subsistência mistas e uma complexa cultura espiritual e social. As informações sobre a sociedade Jomon são obtidas principalmente por meio de achados arqueológicos, uma vez que não há registros escritos desse período. A seguir estão alguns dos principais aspectos conhecidos sobre a sociedade Jomon. 1. Economia e subsistência. A economia Jomon era baseada em uma combinação de caça, pesca, coleta de frutos e, em menor grau, práticas rudimentares de agricultura. O povo Jomon dependia muito de recursos naturais como peixes, moluscos, frutas silvestres e animais de pequeno e médio porte. Embora não fosse uma sociedade agrícola no sentido pleno, havia algum cultivo de plantas como a castanha e a avelã em certas regiões. A produção e coleta de alimentos variavam de acordo com o ambiente local, com comunidades costeiras se concentrando mais na pesca e as do interior na caça e coleta. 2. Cerâmica. Uma das características mais notáveis da cultura Jomon é a produção de cerâmica, uma das mais antigas do mundo, datada de até 14.000 AGC. A cerâmica Jomon era decorada com padrões em corda, significa marca de corda, que é a origem do nome do período. Esses potes eram usados para armazenar alimentos e cozinhar, e algumas peças tinham também um uso ritual ou simbólico. A complexidade da cerâmica sugere uma sociedade que investia tempo e recursos em objetos utilitários e rituais, mesmo em um contexto pré-agrícola. 3. Habitação e padrões de assentamento. Os Jomon viviam em pequenas comunidades formadas por cabanas semi-subterrâneas, feitas de madeira e barro, construídas em círculos ao redor de áreas centrais. Esse padrão de assentamento sugere uma vida comunitária, com laços sociais estreitos entre os membros. As habitações eram bem adaptadas às mudanças sazonais e forneciam proteção contra as condições climáticas. As aldeias variavam em tamanho, com algumas maiores, sugerindo níveis variados de complexidade social e interações entre diferentes grupos. 4. Organização social. Embora muitas vezes descrita como uma sociedade igualitária e sem hierarquias rígidas, há indícios de que, em alguns períodos e áreas, a sociedade Jomon pode ter se tornado mais complexa e estratificada.
Sepulturas diferenciadas, com túmulos mais elaborados em comparação a outros, e a descoberta de itens de prestígio, como ornamentos e objetos de pedra polida, sugerem a existência de líderes ou indivíduos de status elevado em algumas comunidades. 5. Espiritualidade e práticas rituais. A sociedade Jomon tinha uma rica vida espiritual e simbólica. As estatuetas de barro conhecidas como Dog são uma das evidências mais importantes das práticas espirituais Jomon. Essas figuras, muitas vezes com formas humanas ou animalísticas, parecem ter sido usadas em rituais relacionados à fertilidade, cura ou proteção. Outro indicativo de crenças espirituais são as sepulturas, onde os mortos eram frequentemente enterrados com objetos pessoais, sugerindo uma crença em algum tipo de vida após a morte. Além da cerâmica, a sociedade Jomon produzia uma variedade de artefatos elaborados, incluindo ferramentas de pedra, utensílios de madeira e ornamentos como colares e braceletes feitos de pedra, conchas e ossos. Esses objetos eram tanto utilitários quanto simbólicos, refletindo a habilidade técnica e a estética da cultura Jomon. Muitos desses itens eram encontrados em contextos que sugerem troca e comércio entre comunidades. Mobilidade e comércio. Embora as comunidades Jomon fossem relativamente sedentárias, há evidências de que eles mantinham rede de troca entre diferentes grupos. Materiais exóticos, como obsidiana e pedras preciosas que não estavam disponíveis em todas as regiões, foram encontrados em sítios Jomon distantes de suas fontes de extração, sugerindo que os Jomon mantinham algum tipo de sistema de troca ou comércio de longo alcance. 8. A cultura Jomon não era homogênea. Havia variações regionais significativas ao longo das ilhas do Japão. Comunidades ao norte, por exemplo, tendiam a se concentrar mais na pesca de salmão, enquanto as do sul tinham acesso a diferentes recursos e desenvolveram técnicas distintas de cerâmica e estilos de vida. Essas diferenças regionais mostram a adaptabilidade da sociedade Jomon a diferentes ambientes e climas. 9. Mudanças ao longo do tempo. O período Jomon durou milhares de anos, e durante esse tempo a sociedade passou por várias transformações. No início, as comunidades eram mais móveis e dependentes da caça e coleta, mas com o tempo tornaram-se mais sedentárias, à medida que a produção de alimentos se diversificou e os padrões de assentamento se consolidaram. O fim do período Jomon foi marcado pela transição para o período Yayoi, quando novas tecnologias e culturas, incluindo a agricultura do arroz e o uso do metal, começaram a se disseminar no Japão. Em resumo, a sociedade Jomon é um exemplo de como as culturas pré-agrícolas podem ser complexas, com uma rica cultura material, práticas espirituais elaboradas e uma relação profunda com o meio ambiente. Sim, a cultura Jomon tem várias características que a diferenciam de outras culturas aborígenes em outros continentes, embora também compartilhe algumas semelhanças. As principais diferenças estão relacionadas à longevidade do período, à sofisticação da cerâmica e ao desenvolvimento de um modo de vida sedentário anterior à adoção da agricultura plena. Abaixo estão algumas das principais características que diferenciam a cultura Jomon. Tasco 1. Cerâmica precoce e sofisticada. Uma das maiores distinções da cultura Jomon em comparação com outras culturas aborígenes é a cerâmica altamente desenvolvida. As primeiras cerâmicas Jomon datam de cerca de 14.000 anos, sendo algumas das mais antigas do mundo, enquanto em muitas outras partes do globo, a cerâmica só começou a aparecer muito mais tarde, após o surgimento da agricultura. A cerâmica Jomon é notável não apenas por sua antiguidade, mas também por seu design elaborado com padrões de corda impressos e formas complexas, algo incomum em sociedades caçadoras-coletoras. Em contraste, outras culturas aborígenes que também eram baseadas na caça e coleta muitas vezes não desenvolveram a cerâmica até depois da adoção da agricultura. 2. Sedentarismo antes da agricultura. Uma característica única da cultura Jomon é que ela desenvolveu assentamentos semi-sedentários ou sedentários muito antes de adotar plenamente a agricultura. Isso é bastante incomum em comparação com outras culturas caçadoras-coletoras ao redor do mundo, onde a sedentarização geralmente aconteceu após o surgimento da agricultura. Embora a sociedade Jomon praticasse uma forma limitada de horticultura, como o cultivo de castanhas e nozes,
Ela não era agrícola, no sentido convencional, até o surgimento do período Yayoi, quando o cultivo do arroz foi introduzido. Em outras culturas aborígenes, como as dos povos indígenas da América do Norte, a transição para a sedentarização geralmente esteve associada ao desenvolvimento da agricultura. 3. Longevidade e estabilidade. O período Jomon durou aproximadamente 10 mil anos, uma longevidade rara entre culturas pré-históricas. Durante esse período, os Jomon mantiveram um estilo de vida sustentável baseado na caça, pesca e coleta, sem pressões significativas para mudanças sociais drásticas, como o colapso ou a rápida urbanização. Em contraste, muitas outras culturas caçadoras-coletoras, especialmente na Europa e no Oriente Próximo, experimentaram uma transição mais rápida para a agricultura e as sociedades complexas, muitas vezes em resposta a pressões ambientais ou demográficas. 4. Práticas espirituais e estatuetas. As práticas espirituais e religiosas da cultura Jomon, evidenciadas pelas estatuetas de barro chamadas Dogu, são também uma característica distintiva. Essas figuras, que muitas vezes têm formas humanas ou animalísticas, são pensadas como representações de espíritos ou divindades ligadas à fertilidade, cura ou proteção. Embora outras culturas aborígenes também possuíssem uma rica vida espiritual e simbólica, a sofisticação e a variabilidade dos Dog são características notáveis da cultura Jomon. Em outras partes do mundo, como a Europa pré-histórica, encontramos figuras como as Vênus paleolíticas, mas a produção de estatuetas elaboradas e o envolvimento ritual prolongado com elas, como no caso dos Dog, era relativamente mais limitado em sociedades caçadoras-coletoras. 5. Adaptabilidade às condições climáticas. Os Jomon foram particularmente bem-sucedidos em se adaptar a mudanças climáticas, o que também os diferencia de algumas culturas aborígenes que enfrentaram colapsos devido a variações ambientais. A adaptação dos Jomon ao longo de vários milênios, especialmente às mudanças sazonais e às variações nos níveis do mar e disponibilidade de recursos, demonstra uma resiliência ecológica incomum. Eles foram capazes de desenvolver diferentes estratégias de subsistência dependendo das regiões onde viviam, como a pesca intensiva em áreas costeiras e a coleta em regiões florestais. Enquanto outras culturas aborígenes em diferentes continentes muitas vezes migravam em busca de melhores condições ambientais ou adotavam rapidamente novas tecnologias para sobreviver. Relação sustentável com o meio ambiente. Ao contrário de algumas culturas que alteraram drasticamente o ambiente ao seu redor com o surgimento da agricultura ou da urbanização, os Jomon parecem ter mantido uma relação sustentável com o seu ecossistema por milhares de anos. Eles praticavam o manejo cuidadoso de recursos naturais, como a coleta seletiva de frutos e a pesca, sem esgotar esses recursos, o que é evidenciado pela longa ocupação de certas regiões sem sinais de degradação ambiental. Em outras partes do mundo, como no Crescente Fértil ou na Mesoamérica, a transição para a agricultura trouxe um impacto ambiental mais intenso, com o desmatamento e a erosão dos solos. 7. Diversidade regional. A cultura Jomon é também notável por sua diversidade regional. Dependendo da localização geográfica, os Jomon desenvolveram diferentes estilos de vida, desde grupos costeiros que se especializaram na pesca, até comunidades interiores que se concentravam na coleta de alimentos florestais. Outras culturas aborígenes frequentemente tinham um estilo de vida mais homogêneo, dependendo de um ou dois tipos de recursos-chave para a subsistência. No entanto, essa flexibilidade e diversidade regional ajudaram os Jomon a sustentar sua cultura por um longo período de tempo. Comparação com outras culturas aborígenes. Enquanto culturas aborígenes em outros continentes, como os aborígenes australianos, os nativos americanos e os povos indígenas da África e da América do Sul, também eram altamente adaptáveis e tinham relações espirituais com a terra e os recursos, a cultura Jomon se destaca pelo seu sedentarismo precoce, cerâmica sofisticada e longevidade sem a necessidade de adotar agricultura em larga escala até períodos muito posteriores. Essas características fazem da cultura Jomon uma das mais distintas entre as culturas pré-históricas do mundo.